meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à quarta edição do curso de Capelania Carcerária. Estamos aqui numa plataforma totalmente diferente dos outros cursos, porque estamos oferecendo esse curso aqui totalmente online. É algo muito novo também para o Ministério Carcerário Adventista. E esse curso está sendo ofertado pela Associação Planalto Central. Estamos aqui com o pastor Jeconias, que vai trazer algumas novidades bem interessantes para vocês também. Primeiramente, bem-vindos ao curso de Capelania Carcerária. Nesse curso nós vamos aprender muita coisa, dialogar sobre muita coisa, porque é um curso dinâmico, o curso de Capelania Carcerária. E existem muitas coisas que nós vamos tratar, temas sobre o trabalho prisional, o trabalho do Ministério Carcerário junto aos presos e às suas famílias, que nós iremos aprender aqui nesse curso também. Com certeza é algo muito interessante e que vai agregar muito valor ao teu conhecimento evangelístico, porque isso se trata de evangelismo prisional. Creio que é algo novo para a sua vida. E nós traremos nesse curso coisas muito importantes que devem ser feitos, entendeu? Um exemplo. Perfil do preso nós traremos nesse curso, perfil da família, a plataforma, que é uma plataforma nova do curso, horários nós traremos, a missão e a visão do Ministério Carcerário Adventista, falaremos sobre a diretoria geral da administração penitenciária, sobre a subsecretaria do sistema socioeducativo, sobre a lei de execução penal, nós falaremos sobre visitação prisional, a cotidiano do presídio, visitação familiar, ética e postura que o capelão deve ter, sobre a logística de visitação, e algo muito interessante que a gente vai trazer também é o glossário de gírias e dialetos nas periferias e também nas cadeias. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente quer fazer a parte da missão, Joemir? E a gente não entende algumas palavras que são ditas. Eu vou até dar um exemplo aqui nessa abertura de curso, Às vezes a pessoa entra lá, o capelão, para poder pregar o evangelho lá, e aí o preso diz assim, não, mas é que eu vou falar eu vou colocar as coisas tudo em cima aqui da jega aqui, e muitas vezes o capelão acha que a jega é a esposa do jegue, E na verdade não é. Então, assim, a jega é a cama, A cama do preso. Então é muito interessante que nesse manual do capelão, que você vai receber do curso, no final do curso, você vai ter acesso também a esse glossário enorme de gírias e dialetos das periferias e das cadeias. Vai ser interessante também. Então, meus amigos, espero que vocês gostem, espero que seja isso que você tem esperado, que será oferecido por nós. E assim, estamos juntos até o final. O que vocês precisarem da gente, vocês podem entrar em contato e estaremos aqui disponibilizando todo o material que vocês precisam, beleza, meus amigos? Em falar sobre isso, nós precisamos aqui dizer para você que as inscrições do curso de Capelania Carcerária Adventista da APLAC vão até o dia 15 de maio. Ou seja, você está vendo aqui agora na tua tela um QR Code que, se você está assistindo e não se inscreveu ainda no curso de capelania, você pode posicionar o seu celular e fazer a inscrição através do link que vai ser gerado. Ou você pode aqui nos comentários, está aparecendo para você aqui o link do curso de capelania ou na descrição do vídeo aqui do YouTube. Beleza? Você pode compartilhar com as pessoas que você gostaria de fazer missão junto com elas. Então não perca essa chance. Parabéns, seja bem-vindo a mais uma edição do curso de Capelania Carcerária Adventista. Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que você esteja gostando desse curso. Tenho certeza que tem sido algo surpreendente para você, que se aproximou, que tem buscado conhecer mais sobre esse ministério, eu diria, escatológico da Igreja Adventista. Nós sabemos, queridos, que o derramamento do Espírito Santo, ele irá despertar, ele irá evocar coisas que antes não aconteciam. A Igreja de Deus, ela vai se levantar de uma forma em que algumas coisas aconteceriam para que ela pudesse levar o Evangelho para onde, quem sabe, até então não estava levando. O Ministério Carcerário Adventista da Associação Planalto Central tem esse objetivo. Ele é um chamado para ir mais longe, um chamado para ir onde a igreja precisa ir, onde, quem sabe, a maioria das pessoas não queiram ou não estejam indo. Sabe, meus amigos,
Muitas vezes o cuidado pelas coisas visíveis fazem com que a gente negligencie as coisas importantes que não estão diante da nossa vista. E você que se coloca hoje para aprender sobre o ministério carcerário, você hoje está tendo a oportunidade de ser um porta-voz, de ser um coparticipante de uma obra escatológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta aos Romanos dizendo que ele é um servo. Em outras palavras, ele é um escravo, ele é um preso. Um escravo é um preso, mesmo que não esteja encerrado numa cela. Um escravo é alguém que foi privado da sua liberdade. Paulo, ele se identifica primeiramente em muitas cartas como um escravo, como um prisioneiro de Cristo Jesus. Em alguns momentos ele fala das minhas algemas, das minhas correntes. Paulo se identifica porque ele estava aprisionado, de certa forma, espiritualmente, e ao conhecer Jesus Cristo, ele se tornou livre. E sabe, queridos amigos, eu acredito muito que no momento que o Evangelho chega na nossa vida, no momento em que nós nos tornamos portadores da mensagem do Evangelho, como se o Evangelho passasse por nós, o Evangelho, quando ele passa por nós, ele nos purifica. E para o Evangelho passar por nós, ele precisa de um interlocutor. Em outras palavras, eu preciso que o Evangelho transforme não somente a mim, mas que o Evangelho passe por mim para transformar outras pessoas. E eu tenho certeza que há muitas pessoas hoje na igreja que não estão trabalhando por falta de oportunidade, por falta de tempo, porque, bom, eu nunca me despertei, as pessoas não se aproximam de mim, eu não tenho tempo para fazer ou para encontrar uma pessoa para estudar a Bíblia. Queridos, o ministério carcerário, ele tem uma proposta clara. Há pessoas que estão esperando, que estão desejosas para ouvir a palavra de Deus. E a estrutura do ministério é para quê? É para você se aproximar e nós vamos fazer essa ponte para que você esteja entregando, falando do Evangelho para alguém que precisa. Eu vou dizer para vocês, todas as experiências que eu tive dentro do presídio, eu digo que é uma das melhores experiências para pregar e dar estudos bíblicos. Porque muitas vezes você prega, você faz um apelo, você dá um estudo bíblico, tem gente que aceita e tem gente que não aceita. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas quando você entra lá num presídio e quando você começa a falar da palavra, você pode falar 2, 3, 4 horas seguidas que eles vão te ouvir. Eu vou dizer para vocês, queridos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se tem um lugar para que você possa experimentar e ser um condutor da graça de Cristo, da plenitude da graça de Cristo, esse lugar se chama ministério carcerário. E eu vou dizer para vocês, no mesmo livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que era servo, mas ele se tornou o quê? Ele se tornou um apóstolo. Antes de ser apóstolo, ele era um prisioneiro. E esse prisioneiro, ele teve contato com algo que transformou a vida dele. Saulo, como diz no verso 16, Paulo diz o seguinte: não me envergonho do evangelho. Não tenho vergonha para pregar para ninguém. Eu tenho tempo para pregar. Por quê? Porque eu não tenho vergonha. Eu não me inibo, eu não sou covarde. Eu não me calo. Isso que Paulo quis dizer. Eu não consigo guardar dentro de mim aquilo que aconteceu comigo. E ele diz assim, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Na verdade, queridos, o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está usando uma linguagem comum a ele, mas nós poderíamos dizer o seguinte: o evangelho é o poder para salvar qualquer pessoa, para salvar o assassino, para salvar o estuprador, para salvar qualquer pessoa. E sabem, queridos, que no momento em que você se coloca para colaborar, para se tornar um capelão do ministério carcerário, você vai andar sempre com o tanque cheio da graça de Cristo. O tanque cheio por quê? Porque você vai precisar entregar muito. E há pessoas ali que precisam muito ouvir a graça de Cristo. E você vai ser o quê?
você vai ser o depositário do poder de Deus. Porque o Evangelho, queridos, não é uma história. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo precisa chegar nesses lugares. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Eu queria fazer esse convite especial para você. Se você foi despertado para participar desse curso, eu quero que você entenda esse chamado como um chamado dos últimos tempos para a Igreja Adventista. Esse ministério aqui na nossa associação, ele tem tomado um porte, um tamanho que a gente nem imaginava no início. Mas eu quero dizer para você, a sua vida será completamente transformada. Você não vai ser o mesmo. Você vai perceber o poder de Deus transformando pessoas. E transformando pessoas que você jamais imaginou que poderiam ser transformadas. Sabe, queridos, quando Jesus disse para uma pessoa que ela deveria nascer de novo, eu sempre me perguntei isso. Jesus deveria ter feito parte do ministério carcerário da sua época. Jesus deveria ter visitado um preso para chegar lá para o preso e dizer o seguinte: olha, você tem que nascer de novo. Dizer para uma pessoa que ela tem que nascer de novo significa dizer que nada que ela tenha presta. Querido, se Nicodemos, como diz João 3, se Jesus diz para ele: olha, você tem que nascer de novo, nada do que você tem presta. Queridos, quando a gente entra em contato com pessoas que vivem a realidade que o ministério carcerário trata, você percebe que você não é melhor que essas pessoas. Você percebe que por mais que você esteja livre, por mais que você seja uma pessoa abençoada, é a graça de Cristo que pode nos salvar. E eu quero fazer esse convite para que você seja um depositário, para que você se deixe usar por Cristo, porque o poder de Deus, esse poder que é o Evangelho, ele vai passar através de você, transformando você e transformando pessoas que você jamais imaginava. E aí, você vai encarar? E aí, você tem coragem de aceitar esse desafio? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que no primeiro momento que você colocar o pé num local em que você vai ouvir pessoas que estão sedentas da palavra de Deus, pessoas que se ninguém for lá, elas não vão ouvir, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Venha também. Não fique de fora desse ministério, não fique de fora dessa experiência de salvação que vai transformar primeiramente a sua vida e você vai poder levar o Evangelho para muitas outras pessoas. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Querido Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o teu Evangelho é poderoso para salvar a qualquer pessoa. Senhor, obrigado porque o teu Evangelho, ele chega em qualquer lugar. E obrigado pelo chamado que o Senhor faz hoje para cada um que está ouvindo esse curso, para se tornar um capelão, para se tornar um instrumento desse movimento escatológico da Igreja Adventista. Esse movimento, Senhor, que o Espírito Santo tem nos impelido a ir aonde muitos não querem ir, a ir fazer uma obra que poucos querem fazer, mas que, Senhor, existe um grupo de pessoas que tem uma perspectiva de se tornarem grandes homens e grandes mulheres de Deus. Que o Senhor possa ajudar para que cada um daqueles que estão ouvindo esse curso possa se tornar um instrumento nas mãos desse ministério para pregar o Evangelho e para ser parte desse poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Pedimos a tua bênção, o teu poder, a tua proteção e a tua coragem, Senhor, para irmos aonde poucos querem ir. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Amigos, é muito importante para a gente, do Ministério Carcerário Adventista, aqui nessa introdução ao Ministério Carcerário, que você entenda realmente que é Ministério Carcerário Adventista, mas o nosso entendimento, ele precisa vir primeiro da necessidade, né? O porquê que a igreja precisa se organizar, ou precisou se organizar, para poder atender o preso e a sua família. Se nós compararmos os dados do Departamento Nacional Penitenciário de 2019 com os dados de 2020, nós vamos ver que houve um aumento de 47 mil pessoas encarceradas. Comparando com o total de presos do Brasil, isso é um 6% de crescimento em pessoas encarceradas de um ano para o outro. Nós estamos hoje com 860 mil pessoas encarceradas. Isso é um sinal da falha de muita coisa, né? Da falha muitas vezes da família, do Estado, do próprio indivíduo e de outras coisas mais. Mas esse não é o tema principal do Ministério Carcerário, debater esse tipo de coisa. Nós existimos por causa da necessidade de levar esperança para as pessoas por meio da palavra de Deus, levar muitas vezes a nossa vida para ouvir outra vida e principalmente por meio da verdade bíblica, mostrar que Jesus pode trazer libertação. Aqui no nosso território, por exemplo, da igreja no Planalto Central, nós temos aproximadamente 22 mil pessoas encarceradas. Isso, nós precisamos somar, por exemplo, famílias, né, familiares. Nós temos aí quase que 3 vezes o número de 22 mil pessoas aproximadamente encarceradas que temos aqui na APLAC, né, na região administrativa da APLAC, que compreende Distrito Federal e em torno boa parte do Goiás. Então, o Ministério Carcerário Adventista, o que é? O Ministério Carcerário Adventista é, de fato, um departamento de evangelização da Igreja Adventista para pessoas que estão encarceradas e também as suas famílias, né? Ou muitas vezes aquelas pessoas que estiveram em conflito com a lei, né? Muitos egressos do sistema socioeducativo e egressos do sistema penitenciário também são objeto do nosso cuidado e do nosso trabalho. E eu quero apresentar para você, aqui agora, uma base bíblica sobre esse ministério. Se nós formos à palavra de Deus em Lucas, capítulo 19, versículo 10, nós vamos ver que Deus, em sua palavra, Jesus disse: eu desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar a justos, mas a pecadores. E se tem uma pessoa, você há de concordar comigo, que é pecador, é alguém que está preso. Sim ou não? Né? Além de violar as leis bíblicas, também violou as leis da sociedade, né? O Código Penal. Então o ministério de Jesus, amigo, deixa eu falar para você, não consistia em ficar na mesa tomando café com pessoas ricas e bem-queridas, né? Ou de prática republicana. Não, o ministério de Jesus também atingia essas pessoas, as pessoas como o jovem rico. Mas Jesus estendeu a mão para o preso numa cruz do Calvário, Jesus estendeu a mão para uma prostituta e Jesus se comparou ao preso. Se nós formos à palavra de Deus mais uma vez, nós vamos ver que em Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus diz: eu estive na prisão e você foi me ver. E você foi me ver. Isso quer dizer que Jesus se compara com o preso. Jesus se compara com aqueles que estão ali encarcerados. Isso é muitas vezes gritante para muita gente, né? Porque nós não estamos acostumados muitas vezes a pregar para as pessoas tão diferentes de nós. É muito mais fácil ganhar alguém para Jesus que se parece com a gente, que está do nosso lado, que corre com a gente, que tem a mesma prática ou que está dentro dos padrões éticos, né, da sociedade ou do que eu julgo ser uma boa pessoa. Mas Jesus não veio só para as boas pessoas, apesar de não existir nada bom em ninguém se não for por meio de Cristo, né? Jesus veio para aqueles que estão perdidos, né? E o presídio é um lugar onde Jesus, quando nós visitamos ao presídio, Jesus disse que nós visitamos a Ele mesmo. Então, amigos, não é só dar pão para quem tem fome, não é dar só roupa para quem está nu, não é só hospedar aquele que é forasteiro, mas também é visitar as pessoas que estão encarceradas. E outra, Jesus não se importa com o que as pessoas fizeram. Jesus não nos
convida a um presídio a visitá-lo para que a gente seja juiz de causa espiritual, né? Para definir qual crime, qual que merece ser salvo ou não. Jesus, ele simplesmente quer oferecer a salvação. Se nós observarmos também a carta aos Hebreus, né, no capítulo 13, no versículo 3, Paulo também ali nos escreve e diz: lembrai-vos dos presos como se presos estivessem com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos maltratados também no vosso corpo. Lembrai-vos dos presos. O ministério carcerário adventista é um ministério que lembra dos presos, né? E a gente precisa também, dentro desse contexto bíblico, observar que em Coríntios, né, capítulo 12, versículo 1, 4, nós vamos observar ali sobre os dons espirituais. E o versículo 4 diz: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas é um só Senhor. Existem dentro da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. E cada membro do corpo, ele desempenha uma função. E existem vários ministérios que esse corpo, ele serve, né, para levar esperança. E o Ministério Carcerário Adventista também é um desses diversos ministérios que Paulo apresenta a carta aos Coríntios. Então, amigo, não há dúvida que esse é um movimento extremamente bíblico. É um movimento que Deus nos orienta na sua palavra. Mas também eu preciso lembrar para você que não só a Bíblia nos convida a fazer isso, mas nós temos hoje no nosso país leis que nos asseguram esse tipo de assistência. Se nós formos ver a Constituição Federal de 88, nós vamos ver ali no 5º inciso que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Nós vamos ver também ali no mesmo 5º parágrafo que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares na internação coletiva. Né? Então, nós temos leis que nos amparam, né? A própria LEP de 84 também, que fala sobre o que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas diversas execuções da pena e da medida de segurança. Né? Que no artigo 24 nós temos que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação no serviço organizado e no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não está limitada para as pessoas fora do presídio. Ela também pode ser pregada dentro de um presídio. Eu estou citando para você um pouco sobre a base legal, mas no curso de capelania que você inicia hoje, nós vamos ter um professor que vai trazer algo muito mais profundo sobre esse tema, e eu quero convidar você a estar muito bem atento. Mas o Ministério Carcerário Adventista, e agora eu vou falar para você, vou até me ajeitar aqui na cadeira aqui para falar para você. Vou falar para você algo que eu me orgulho. Eu me orgulho enquanto filho de Deus, enquanto servo de Deus, sobre o que eu vou falar. E esse orgulho, fica tranquilo, né? Tá? Não é aquele orgulho que você está imaginando, não. É a alegria. A alegria de saber que a igreja adventista, ela pensa no processo. Então nós temos um processo de acompanhamento do preso. Né? A ideia é ir além do presídio. Não só ali falar de Jesus dentro do presídio. Nós nos organizamos como ministério para poder atender o preso e a sua família, mas principalmente para envolver a igreja adventista, a igreja local, em programações que podem ser benéficas para o preso e para a sua família. Então nós temos 5 marcos no nosso cronograma anual como Ministério Carcerário aqui da Associação Planalto Central. O primeiro dele é o encontro de missão carcerária. Esse é um encontro onde nós definimos as metas para o ano, né, a nossa prática do ano. Né?
O curso de capelania carcerária adventista é o segundo marco do ministério carcerário nesse processo de acompanhamento, que é, de fato, a forma que nós temos para formar novos capelães, ajudar a igreja local a entender a realidade do preso, da sua família, né? Diminuir muitas vezes o preconceito por meio do conhecimento. Eu vou até fazer um parêntese aqui agora para dar um papo reto para vocês, se você me permite. Se você me permite. Muitas vezes o preconceito, ele vem, todo mundo pergunta, pastor, você teve muito preconceito na sua vida, na sua história, na igreja? Irmão, o preconceito você tem fora, dentro da igreja, em todo lugar. Por quê? O preconceito é uma ideia prévia de pessoas que ainda não conhecem a verdadeira realidade, entende? Então o curso de capelania carcerária, muitas vezes, por meio do impacto distrital que nós fazemos nos distritos pastorais, nós explicamos como é esse mundo. Por isso que há um engajamento maior para o ministério carcerário, porque muitas vezes as pessoas elas têm um preconceito por não conhecer. E quando as pessoas vão conhecendo, e você vai conhecer nesse curso aqui de capelania carcerária, o perfil do preso, o perfil da família do preso, e você vai ver e vai ter muitas surpresas que não tem nada a ver com o que você viu na Netflix. Não tem nada a ver com o que você viu nos filmes de Hollywood. E é isso que o curso de capelania carcerária traz de diferencial, trazer a realidade. Então o curso, ele é o segundo marco do processo de acompanhamento. O terceiro são as trimestrais carcerárias, que são reuniões onde a gente ouve os capelães, onde a gente ouve todos aqueles que estão na ponta, nos presídios. E hoje, na nossa realidade como ministério, nós atendemos mais de 16 presídios da nossa região administrativa. São também mais de 300 famílias sendo atendidas. E isso tudo nós trazemos para a trimestral carcerária, que de 3 em 3 meses, assim como diz o nome, nós nos reunimos com todos os capelães, que passam de 260 capelães hoje na nossa realidade. E a gente tem um quarto marco, né, que é a especialização prisional, que é o processo continuado da formação do capelão. Porque muitas vezes você vai ali, faz um curso de capelania, aquela coisa toda, pega a sua credencial, pega o seu crachá, a sua camiseta, começa a trabalhar, mas não há uma manutenção desse entendimento, né? E você não vai aprender tudo sobre missão carcerária nesse curso de capelania. Você vai ver que no seu dia a dia você vai aprender cada dia mais. Aqui nós vamos falar para você tudo aquilo que nós entendemos nesses 4 anos de ministério, estudamos e nos aprofundamos acerca desse tema, tanto teologicamente como sociologicamente. Você vai aprender muita coisa, mas a gente sempre costuma dizer para você, que nosso capelão, aquele que está estudando com a gente, que o curso real é aquele que vai acontecer quando você estiver de frente para o preso ou de frente para a família do preso. Você vai colocar tudo em prática que você aprendeu aqui, mas Deus também vai dar para você uma maneira sua de falar e de levar esperança para as pessoas. Então a especialização missional, ela é a manutenção desse curso de capelania. Você está vendo aí essa palestra aí, e nesse quinto marco, nós temos o Congresso Anual do Ministério Carcerário. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Presta bem atenção. Irmão, para de beber água agora, comer pamonha, entendeu? Tomar cevada. Porque em casa, quando a gente faz o curso online, está todo mundo aí muito tranquilo, né? Porque é o seguinte, o Congresso Anual do Ministério Carcerário, e quem sabe, isso é para a região da Plaque, quem sabe nós estamos dialogando com outros campos, com outras pessoas que fazem esse tipo de missão para a gente fazer um encontro nacional disso, como até já houve, né, o Simpósio Nacional de Missão Prisional, mas a gente fazer um congresso anual dessa vez. O congresso anual é a grande celebração de tudo que a gente fez para Jesus no ano, né? De todos os presídios que nós atendemos, tantas pessoas que foram batizadas. Nesses 4 anos de ministério aqui da associação, nós conseguimos levar esperança para as pessoas e mais de 600 presos foram batizados para perdão dos seus pecados e para fazer parte da Igreja Adventista como membros da igreja. E nós temos até uns aqui que estão aqui, ó, fazendo parte aqui, filmando esse curso para você, só para você ter ideia, né? É assim que as coisas funcionam, né?
Deus salva, mas Deus também dá dignidade. E nesse congresso anual do Ministério Carcerário, nós juntamos todos os capelães num grande evento durante 3 dias. Nós trazemos as famílias dos presos, existem batismo do preso, os presos são escoltados até o nosso centro de treinamento ali, para poder serem batizados ali. E todo esse processo de acompanhamento, que eu estou gastando tempo aqui para falar para você, porque é importante, que é o que diferencia o Ministério Carcerário Adventista de muitos ministérios prisionais que existem, ele também faz parte do programa da igreja. E o programa da igreja, nós sabemos, tem semana de oração, tem semana santa, tem dias, os 10 dias de oração, tem o Impacto Esperança, tem a semana da colheita. E todo esse movimento também acontece dentro dos presídios e com as famílias dos presos. Deu para entender? Então é todo um processo. Você está vendo aí agora o nosso mapa, né? Esse mapa que você está vendo aqui é o mapa da região administrativa do Ministério Carcerário Adventista, que fica na Plaque, que vai de Cristalina a Campos Belos, a presos que são atendidos em Campos Belos, 400 quilômetros aqui de Brasília, por exemplo, porque é um sistema integrado, é um ministério integrado que dialoga constantemente, que se organiza constantemente. E nós nos dividimos em 7 regiões. Nós temos a região central, nós temos a região noroeste, a região sul, a região sudeste, a região nordeste, a região sudoeste e a região norte. Né? Nós temos essa divisão do Ministério Carcerário Adventista aqui na Associação Planalto Central. Então, eu quero dar uma ideia para você do como que a gente se organiza. Para você poder entender. Nós nos organizamos por meio do Conselho do Ministério Carcerário Adventista, que é o conselho que organiza, que cria diretrizes, que cria planos e projetos para os presídios e para as famílias. É um composto de muitos membros da igreja, de 18 membros da igreja adventista, dentre eles tem ex-presos, ex-familiares de presos, temos ex-policiais civis, diretores de presídios, né, pessoas que amam esse ministério. Né? Então é um conselho bem diversificado. Esse conselho é dividido nessas regiões. E essas regiões são atendidas porque depois do curso de capelania nós temos os capelães que são formados em vários distritos pastorais. Então nós temos o distrital do Ministério Carcerário Adventista, que é o líder que faz a interlocução das equipes que atendem o presídio com a igreja local e a família do preso. Então em cada distrito pastoral, dos 62 distritos pastorais que nós temos na Plaque, nós temos um distrital que é a interlocução das equipes que atendem os presídios com a família do preso e a igreja local. Deu para entender? Então esse ministério ele se divide dessa maneira, né? Capelães internos que atendem o presídio, capelães externos que atendem as famílias, a igreja local que é direcionada por meio do distrital, capelão distrital, e o conselho do ministério que organiza toda essa estrutura junto ao corpo administrativo da Associação Planalto Central. Ok? Você entendeu mais ou menos como que funciona? Que você possa desfrutar desse curso, que você possa aprender mais sobre isso e que você, de fato, se anime em levar esperança para as pessoas que estão ali encarceradas. Tá ok? Então, fica atento aí que tem muita coisa boa ainda para acontecer. O trabalho da igreja é fundamental para esse pessoal que está encarcerado. Né? Eu falo até mais do que da própria família. Até mais do que da própria família, que às vezes a família esquece o preso aqui, mas a igreja aparece para recuperar o cara. E eles precisam demais dessa ajuda aí. O Ministério Carcerário ele vem para agregar com relação ao estudo da Bíblia, né? Ensinar para eles com relação à Bíblia, o que é a Bíblia, né? Não é só um livro qualquer, né? Eles mostram também com relação às músicas, às pregações. Tem também o trabalho de remissão pela leitura que é realizado, né? Que são
duas alas, né? Ala A, ala dos condenados, ala B, ala dos provisórios. Os presos condenados hoje e provisórios, eles fazem o culto deles a partir das 17 horas. Eles são autorizados a fazer o culto deles, né? Eles têm aí 1h30, 1 hora para fazer essa atividade deles aí. E aí, amigos, gostaram? Estão gostando do nosso lançamento aqui do curso de Capelania Carcerária Adventista? Eu espero que sim. Muitas coisas ainda vamos aprender, vamos dialogar. Hoje, nesse lançamento, você está conhecendo o que é o Ministério Carcerário Adventista, pelo menos de maneira ainda superficial, mas nós vamos, a cada aula, adentrar a essa imersão de missão carcerária, que é o MCA. Ministério Carcerário Adventista. Eu fico me perguntando, né, por que muitas vezes as pessoas têm algumas dificuldades em entender o amor de Deus. Se há um impedimento para que você seja um capelão do Ministério Carcerário, ou pelo menos entenda sobre esse ministério, é quando nós não entendemos acerca do amor de Deus. O amor de Deus não é exclusivo para nós. O amor de Deus não é exclusivo da igreja. O amor de Deus é para todas as pessoas. E se tem um relato na Bíblia que me remete a esse amor tremendo, foi o amor oferecido na cruz do Calvário. Sabe, na cruz do Calvário, Jesus foi condenado, executado, ou na verdade ele se entregou junto a 2 malfeitores. Você conhece o relato de Lucas capítulo 23, no versículo 39, quando diz que um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe disse, ou lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus ofereceu para o ladrão da cruz aquilo que ele tinha de melhor. Mas se tem algo especial que eu posso dizer para você, é que esse preso, esse ladrão da cruz, ele sabia quem era Jesus. Ele entendia quem era Jesus. Uma das coisas mais interessantes é que quando alguém conhece a Jesus, ele sabe exatamente quem ele é. E esse ladrão da cruz, ele diz assim: nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos sendo castigados pelos nossos erros e os nossos pecados. Mas este mal nenhum fez. Sabe, o Ministério Carcerário Adventista não é um movimento social, de militância social, para promover direitos humanos nos presídios. Apesar de haver algumas semelhanças sobre estas questões. O Ministério Carcerário Adventista não é um movimento que preconiza a impunidade. Tem muita gente, querido, deixa eu abrir meu coração para falar para você no encerramento aqui do nosso lançamento, nesse momento. Tem muita gente que acha que entrar no presídio e levar a mensagem do Senhor, a palavra de Jesus, é ser um militante social ou é defender bandido. Amigo, a palavra de Deus deixa bem claro. Mateus capítulo 25, versículo 36, diz que quando nós visitamos as pessoas que estão presos, nós visitamos a próprio Jesus. Jesus se compara com o preso. Jesus morreu ao lado de um preso. Jesus entregou a sua vida ao lado de malfeitores. E mesmo nos últimos suspiros da vida de Jesus, Jesus estava salvando alguém. Será pecado de algum cristão, de algum crente, de um adventista do sétimo dia, levar a mensagem de esperança nos presídios? Sabe, por que temos que ter tantos debates sobre essas coisas tão claras na palavra de Deus?
O Ministério Carcerário Adventista não defende a impunidade. Nós não entramos no presídio dizendo para as pessoas, olha, se você aceitar Jesus, o seu alvará vai chegar. Nós pregamos sobre uma libertação superior a qualquer alvará de um juiz humano. Nós pregamos a libertação dos pecados. Nós pregamos a paz em Cristo Jesus. Nós pregamos o perdão dos pecados. Nós pregamos uma libertação que ninguém pode oferecer senão Jesus Cristo. É isso que o Ministério Carcerário é. Um movimento de pregação da palavra de Deus, do Evangelho eterno. É esse movimento especial que Cristo quer fazer por meio da sua igreja em muitos lugares. E já tem feito em tantos lugares, e principalmente aqui na Associação Planalto Central. Você precisa entender sobre essas coisas. Você precisa entender a palavra de Deus. Esse não é um movimento que nasceu no coração de um homem. Esse é um movimento totalmente bíblico. Esse é o convite de Jesus. Nós precisamos entender que essa libertação que tanto Cristo quer dar, vem por meio de um ministério como esse. E eu quero dizer para você, o que aconteceu na vida do Erison, o que aconteceu na vida do Iago, o que aconteceu na minha vida, na vida do Joemi, na vida do Giovanni, na vida de tantas pessoas que hoje fazem parte do Ministério Carcerário Adventista, só pôde acontecer porque alguém entrou no presídio um dia e pregou sobre a palavra de Jesus. Você está disposto a aprender mais sobre esse ministério e a pregar sobre a palavra de Jesus, sobre essa libertação que Jesus pode oferecer? Nosso movimento é um movimento profético. Nós fazemos parte de um movimento profético da Igreja Adventista. Somos igreja. E estamos cumprindo aquilo que Jesus disse: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Eu quero parabenizar você por fazer parte da 4ª edição do Ministério Carcerário Adventista, do curso de capelania. Dizer para você que uma das maiores evidências que você está no caminho certo é a palavra do Senhor. Então anime as pessoas a fazerem parte desse ministério. Ajuda a tua igreja local a entender, a abraçar as famílias, sabe? Que são famílias parecidas com a nossa. Ajuda, amigo, ajuda. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. E que você, nesse curso de capelania, possa se preparar para poder servir a Deus, levando esperança e salvação aos presídios, aos presos, mas também às suas famílias. Parabéns para você. Posso orar por você? Eu vou orar por você. E no final, tem um recado do Diogo para você. O Diogo tem um recado para você. Presta bem atenção no que o Diogo vai dizer para você. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de aprender cada dia mais como servir o Senhor de diversas maneiras. Obrigado pelo Ministério Carcerário. Obrigado, Senhor, pelos capelães. Abençoe, Senhor, as famílias dos presos. Abençoe, Senhor, todos os capelães, os amigos que aqui estão estudando também para se tornarem capelães, mas aqueles que já estão na ativa, que o Senhor possa usá-los poderosamente por meio do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse movimento bíblico de levar esperança aos presídios. Obrigado, Senhor, pelo curso de capelania. Obrigado porque a Tua igreja é uma luz para esse mundo sombrio. Em nome de Jesus. Amém. Eu venho de São Paulo, minha mãe hoje se encontra em São Paulo, no Brás, e eu vim aqui para Brasília para tentar Novos Horizontes e acabei me envolvendo na criminalidade e hoje eu estou aqui. Quando eu não estava privado da liberdade, eu gostava muito de praticar esporte. Eu pratiquei um esporte durante muito tempo, chamado hipismo. Das maiores competições que eu competi foi campeão brasileiro, que infelizmente eu fiquei em segundo, mas aí na competição seguinte eu fui pego no doping. Foi quando o meu chão caiu, o meu céu caiu, quando o coronel chegou e falou: você não vai poder competir na França. Você está sendo cortado da competição. Ali foi o meu chão. Falei, caraca, nada que eu conquistei, tudo que eu conquistei foi em vão. Eu deixei me levar pelas amizades. Falei, não, dá um tapa aqui na maconha.
Daqui a pouco você vai treinar. E deixei me levar. E acabei botando tudo a perder. Hoje, quem sabe, eu não estaria representando a seleção brasileira na Olimpíada. Eu costumo falar que o animal, ele é melhor que o ser humano, porque o ser humano, ele tem maldade, ele tem a mente maliciosa. O animal tem uma malícia, mas o animal não é que nem o ser humano. O animal, ele apresenta uma certa pureza. Você pode estar ali, ele te escuta, ele nunca vai estar ali para te julgar, para te colocar para baixo, ele sempre vai estar ali para te escutar. E o que eu aprendi no hipismo é ter tolerância, é saber compreender mais as pessoas. Eu ouvi muito uma frase dentro do hipismo: não desista dos seus sonhos. E eu não desisto. E mesmo na situação que eu estou, eu tenho fé que eu vou conseguir. Tive que amadurecer. Era sim ou não amadurecer. E com esse amadurecimento eu aprendi muita coisa e creio eu que eu posso ensinar. O pouco que eu sei eu posso passar, porque nessa vida ainda estou aprendendo. Sou um mero aprendiz. Embora a gente está aqui dentro, a gente pode ter oportunidade, a gente pode ter uma outra maneira de pensar. Não é porque a gente está aqui dentro que a gente é monstro, que a gente é apenas mais um criminoso. E várias pessoas não olham dessa forma, do jeito que vocês olhou, com um olhar amigo, com um olhar companheiro, de estender a mão. Poucas pessoas me olhou e falam que eu tinha um valor, que eu podia conquistar os meus sonhos. Eu quero continuar essa amizade com vocês. A sociedade me olhava de um jeito como se eu fosse um lixo, eu fosse um nada, eu fosse um objeto que não tivesse sentimentos, mas na verdade aquilo me feriu muito. Nem animal gosta de ser maltratado, dirá o ser humano. Vem conhecer, vem saber mais, que eu tenho certeza que você vai ser edificado como vai edificar a gente. Eu não te conheço, você não pode me ver, eu não posso te ver, mas você pode me ouvir. Mano, se você se identificou com a minha história, gostou da minha história, quer saber mais, vem, conheça, que eu garanto que você não vai se arrepender. Não custa nada você vir e conhecer, porque a vida é aprendizado e creio eu que vai edificar você. Então vem, que eu quero te conhecer.